Pronto. Olá, caros alunos e demais participantes aqui do nosso boletim de conjuntura semanal. Eu sou o professor André Frota, estou aqui com o coordenador do nosso curso de Relações Internacionais, professora Caroline Cordeiro. Hoje, então, nós temos um tema bastante interessante, na verdade, foi um dos temas mais debatidos na semana passada no Google Trends, que foi a repercussão da visita presidencial do presidente Jair Bolsonaro à Argentina. Foi a primeira visita que ele fez à Argentina nesse ano. De fato, é uma das primeiras visitas que ele faz para fora do Brasil. Ele já fez outras visitas esse ano, já fez para os Estados Unidos, já fez para Israel, mas para a Argentina era a primeira vez. Isso foi o tema que repercutiu bastante, especialmente pela polêmica, comentário feito por ele e pelo seu ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, relacionado a possível desenvolvimento de uma moeda, de uma integração monetária entre o Brasil e a Argentina, que ele denominou de peso real. Não é mesmo, professora Caroline? Exatamente, professor André. Bom, então, boa noite todo mundo que está nos assistindo. É mais um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje a gente vai falar, então, de Brasil e Argentina. Veja, foi bem difícil para a gente conseguir escolher. Na verdade, cada um de nós tinha uma preferência de tema diferente dos Trend Topics. Então, eu queria falar sobre a Copa Feminina de Futebol. O professor André Frota queria falar do Pokémon. É verdade, porque foi também um dos itens. Aí a gente chegou numa via que seria o meio, né? Que é falar de Brasil e Argentina, até porque acho que casa um pouquinho melhor com o curso, mas não tiramos ainda a possibilidade de falar dos outros dois. Você está me denunciando aqui frente ao nosso público ultra especializado. O pessoal vai achar que eu não sou sério. Jamais, tem tanta coisa importante de falar de Pokémon. Não, eu vou tentar me fazer uma meia-culpa. Nos Trending Topics, o Pokémon ele disparado ganhou de todos os temas centrais. Exato. Enfim, temas que envolvem a conjuntura internacional. E a gente pode falar de fusões de grandes empresas também. Tem como puxar isso para relações internacionais. A gente consegue. Tá certo. Quem sabe? Vamos lá, vamos tentar. Mas aí, bom, gente, para chegar então no meio, para não ficar nem na preferência de um nem do outro, a gente decidiu falar de Brasil e Argentina, que foi também um dos grandes tópicos, principalmente na pesquisa da possibilidade de existir uma moeda só que é peso real, né? Acho que é importante a gente começar a nossa live, que nem a gente fez outra vez, e até por ser um boletim de conjuntura, é importante a gente fazer uma tentativa breve e rápida de fazer um histórico das relações entre o Brasil e a Argentina. Antes da gente começar a fazer isso, vamos incentivar. Gente, por favor, participem, mandem perguntas, a gente está aqui à disposição. Qualquer comentário, se vocês quiserem que a gente mande um oi para a cidade de vocês, se vocês quiserem dizer que tá calor onde vocês moram e a gente tá aqui todo encasacado no frio de Curitiba, podem ficar bem à vontade, a gente tá aqui justamente para isso. Professor André. Vamos lá, então. Até enfim, só pegar um ganchozinho, aproveitando esses primeiros comentários antes de iniciar a nossa live. Em breve a gente vai fazer uma divulgação já, professor, em breve a gente vai ter o nosso podcast, né, tanto no Spotify quanto também no SoundCloud. Então, em breve, quem não puder nos assistir aqui no boletim de conjuntura via Facebook ou via Instagram, a gente vai ter também uns podcasts também para o pessoal, enfim, poder nos ouvir em outras instâncias. Mas vamos já dando início aqui. Existe, então, pessoal, esse é também um dos objetivos aqui do boletim de conjuntura, é a gente tentar fazer uma ponte também com a literatura de relações internacionais, especificamente aqui no caso das relações bilaterais. Existe um texto clássico, talvez seja um dos textos mais utilizados para pesquisar e entender a relação Brasil-Argentina, é um texto do Alessandro Candeias. É um texto que foi publicado na Revista Brasileira de Política Internacional, que é também uma das principais revistas no campo de relações internacionais, e que ele procura criar uma classificação, uma periodização das várias fases na relação bilateral Brasil-Argentina. Então, esse é um dos principais textos, as principais referências nesse aspecto que são parcerias estratégicas, especificamente relações bilaterais. Ele cria um enquadramento cronológico, aqui ele tem, enfim, uma série de características que a gente vai agora comentar brevemente. Então, é importante até fazer essa primeira observação, porque, em grande medida, as relações Brasil-Argentina, por parte da opinião pública, especialmente uma opinião não especializada, professora, ele é um pouco pautado, às vezes, por uma certa rivalidade que às vezes a gente vê no campo dos esportes, mas que ele não está presente no campo das relações políticas, especialmente no grau de integração econômica. Então, como se a gente tivesse, quando a gente vai pensar a relação Brasil-Argentina, de um lado,
uma rivalidade que aparece na área dos esportes, e muitas vezes a opinião acaba fazendo, enfim, umas piadas que existem entre brasileiros e argentinos, argentinos com brasileiros, mas no campo das relações internacionais, especialmente da política externa, a gente tem essa como a principal parceria regional e o pilar também do mecanismo de integração regional, que é o Mercosul. Exatamente. Bom, professor, é importante também a gente lembrar sempre que dentro de toda a nossa política externa, durante a política externa brasileira, principalmente, que a gente tem um pouco mais de conhecimento nessa área, apesar desse texto que a gente está indicando, ele fala muito mais da política externa argentina, o que é bem interessante. A gente tem essa relação, como o professor André falou, usualmente de parceria econômica, comercial, bastante frutífera, tanto para o Brasil quanto para a Argentina, e a gente tem alguns pequenos momentos de instabilidade na nossa relação com os nossos vizinhos, então nem sempre tudo foram flores, né, professor André? A gente também teve alguns momentos aí em que passamos por pequenos ruídos de comunicação. Então eu gostaria de lembrar algum desses dois momentos. Aí, falando já da história mais recente dos dois países, eu vou tirar no período de independência, de definição de territórios, isso já faz bastante tempo, então vamos pensar aqui no tempo mais recente, né? A gente teve dois momentos, só para vocês entenderem, essa rivalidade do futebol, ela realmente está bastante longe do nosso horizonte, né? Foram só dois grandes momentos que a gente conseguiu viver uma crise das nossas relações com a Argentina. O primeiro deles foi durante a criação da Itaipu, né? O Tratado da Itaipu, ele começa sendo uma parceria entre o Brasil e o Paraguai. Porém, gente, pelo tamanho da Itaipu, o que acontece é que se acontecesse algum tipo de problema na Itaipu, ou se no futuro tivesse algum problema de manutenção, ou algum tipo de problema com a barragem, em tese, alagaria a Argentina inteira. Então, a construção de Itaipu levantou justamente essa lebre, a possibilidade de o Brasil e o Paraguai alagarem a Argentina inteira. Como definitivamente essa não era a intenção do Brasil, muito menos a intenção do Paraguai, né? Não queremos alagar países, né? Ótimo, que bom, que não estamos ainda com essa pretensão. A gente convidou, então, a Argentina para se juntar a esse pacto e também conversar um pouco com a gente e aí sim fazer a Itaipu com os três países. Então, esse foi um dos momentos de um pequeno ruído de comunicação e que rapidamente ele foi ajustado e ficou tudo certo. O outro momento de ruído de comunicação, que até se aproxima do que a gente tem visto atualmente da nossa relação comercial, foi aí na década de 90, na chamada crise da linha branca. A linha branca aí são os utensílios domésticos que nós usamos na nossa casa, que na década de 90 eram brancos. Atualmente eles têm as mais variadas cores, né? Mas então, é geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, secadora, micro-ondas, forno, enfim, esse tipo de utensílio. Nós aqui no Brasil vendíamos muito isso para a Argentina. Então, a Argentina, desde lá da década de 90, representa para a gente uma parceria comercial em que a gente consegue vender os nossos produtos industrializados. Esse é um ponto muito importante para a gente entender a importância da Argentina para a nossa balança comercial, né, professor André? Porque a gente fica muito focado na parte mais agropecuária, em sermos um país agroexportador, mas a gente tem sim essa parte industrial e a gente vende muito isso para a Argentina, o que é um ponto importante e o que faz a Argentina um importantíssimo parceiro comercial que nosso. Então a gente teve essa crise na década de 90 com a linha branca, e aí com o Mercosul, principalmente, a gente conseguiu ajustar e alinhar as expectativas dos dois países, né, professor André? Exatamente, professora Carolina. Acho que, enfim, esse histórico, na verdade, esse lastro histórico para pensar as relações Brasil e Argentina, eles são muito, muito importantes. Porque, em grande medida, as relações do Brasil com a Argentina hoje, eles não podem ser pensadas em hipótese nenhuma sem essa trajetória e sem esse histórico que foi sendo desenvolvido e foi sendo construído. Na verdade, a relação do Brasil e Argentina é uma construção histórica que foi se tornando cada vez mais sólida com o tempo. Até assim, a gente tem uma série de questões, professor, que eu já até comentei com os alunos que eu já vou repassar. Eu só queria fechar nossa primeira rodada aqui de exposição, vamos dizer assim, uma rodada mais historiográfica, para os alunos se situarem na importância, enfim, das relações Brasil e Argentina. Então, a professora Carolina pegou um pouco essa fase mais contemporânea, e o Candeias, ele cria esses dois principais momentos
que ele chama, paradigmas que ele chama na relação Brasil-Argentina, que é um paradigma que ele coincide com o século XIX, que ele vai chamar de instabilidade estrutural, ou seja, uma fase estruturalmente instável nas relações, que elas são marcadas basicamente por um período de rivalidade no qual existiam guerras, por exemplo, o caso da província Cisplatina, sobre como seria definir a soberania sobre a região da Cisplatina. Esse foi até isso se resolver, o Candeias chama isso de uma relação completamente marcada pela rivalidade. Quando a gente transita, então, no século XIX e vai em direção ao século XX, especialmente esse período que a professora já começou a citar, que vai mais próximo, então, da segunda metade do século XX, a gente vai ter, então, uma relação de confiança que vai sendo estabelecida progressivamente, em que a gente tem alguns marcos em que vão marcar o que o Candeias chama, então, desse outro polo, que é a estabilidade estrutural. Então, são basicamente duas fases que nós vamos encontrar na relação Brasil-Argentina. O século XIX, um século de instabilidade estrutural, e o século XX marcado, então, pela estabilidade estrutural. E essa estabilidade estrutural, segundo o Candeias, está estabelecida exatamente no que a professora procurou citar. Ou seja, existe um tratado que foi montado, que ele é o próprio, enfim, marco em torno da própria relação bilateral, que vai, então, possibilitar e dar as bases para a criação do Mercosul, que é o acordo voltado, então, para a construção de Itaipu. Sem a existência do acordo tripartite entre Brasil, Argentina e Paraguai para a construção de Itaipu, não seria possível a formação do próprio Mercosul. Sim. Então, a gente tem dois acordos que são muito importantes, são, enfim, dois tipos de acordos. Esse que é o tripartite, que marca, então, a construção de Itaipu, e depois o acordo quadripartite, que é um acordo, então, na área de cooperação nuclear, que é voltado, então, para diminuir as rivalidades, as possíveis rivalidades entre Brasil e Argentina, no que diz respeito à produção e o uso de energia atômica. Então, o acordo quadripartite é um acordo formado pelo Brasil, pela Argentina, pela Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, e também a Agência Internacional de Energia Atômica. Esses quatro agentes, Brasil, Argentina, ABAC, que é essa Agência Brasileira-Argentina de Contabilidade e Controle, e a Agência Internacional de Energia Atômica, eles formam um acordo quadripartite. Então, esse acordo ele é um acordo muito importante porque ele mostra o grau de maturidade que existe nas relações entre Brasil e Argentina no que diz respeito à cooperação, especialmente no que diz respeito à inspeção das instalações nucleares. Tanto é que essa visita recente agora do presidente Bolsonaro à Argentina, um dos principais tópicos que foram discutidos foi aprofundar a cooperação na área nuclear. Que não era nenhuma coisa que o próprio Bolsonaro foi protagonista, na verdade isso já foi lançado ainda durante o governo Temer, durante ainda a gestão do próprio Aloysio Nunes, esses acordos já estavam sendo estabelecidos, e isso só foi, enfim, um resultado de um conjunto de acordos que tinham sido estabelecidos já no governo anterior. Então, em linhas gerais, esses seriam os principais marcos, enfim, talvez as principais características históricas e os principais pilares da relação entre o Brasil e a Argentina, que, enfim, em hipótese nenhuma a gente pode deixar de considerar quando a gente está pensando essa relação. Bom, antes da gente continuar, vamos passar as perguntas. Rodrigo Leal, ele fala assim, pegando o gancho com a rivalidade do futebol, bem poderíamos unir os dois países e trazer o Messi para cá. Olha, agora vocês já imaginaram, a gente vai ter que dividir a Marta também com os argentinos, a gente tem que ponderar bem, será que nós queremos, né, professor André? E um argumento interessante nisso, professor Carol, é quando a gente vai pensar, por exemplo, o caso do Reino Unido, no Reino Unido ele é unido, mas no futebol cada país tem um clube, então acho que mesmo tendo, enfim, uma possível, vamos supor que isso aconteça na União Monetária, eu acho que no futebol isso não vai acontecer. Não vamos conseguir o Messi, aparentemente. Bom, eu vou juntar a pergunta do Antônio, tá? Junto com a pergunta aqui da Joanice também, porque acredito que vai mais ou menos na mesma linha. Então, a ideia é, quais seriam os prós e os contras, que é mais ou menos isso, né, dos dois, do peso real, né? A possibilidade de criação do peso real. O que pode ser bom nisso e o que pode ser ruim nisso. Antes, quem vai falar disso é o professor André, porque ele estudou mais essa parte, tá, gente? Mas antes, eu acho que tem um ponto bastante importante dessa ida do presidente Bolsonaro à Argentina que a gente precisa comentar. Bom, o primeiro ponto é que é o primeiro passo que o presidente Bolsonaro faz no sentido de começar a sua própria política externa, né? A gente consegue ver ele caminhando nesse sentido.
E tem um outro ponto que é muito importante, porque ele cita no discurso e na nota, na verdade, que o Itamaraty faz, ele fala das Malvinas. E ele coloca o posicionamento do seu governo Bolsonaro agora, sobre as Malvinas, e fala, não, a gente concorda e apoia a Argentina no pleito das Malvinas. Isso é um fato bastante importante, porque com isso a gente demonstra à Argentina que na nossa política externa atual, a gente está dando, sim, importância ao Estado argentino, né? Porque a gente, nesse momento, não vê esse alinhamento com os Estados Unidos da América, até nos primeiros 3 meses, principalmente do governo Bolsonaro, que a gente era esse alinhamento bastante ideológico com os Estados Unidos da América, né? Os Estados Unidos já disseram que eles apoiam o Reino Unido, então eles não veem as Malvinas como possibilidade de território argentino, e o governo do Bolsonaro, então, decidiu apoiar a Argentina. Isso é um ponto muito importante e demonstra que o governo Bolsonaro tem, sim, a intenção de ter laços bastante fortes, especialmente com o Macri. Né? É importante também a gente mencionar isso, que foi o que ele demonstrou até na fala dele, o presidente Bolsonaro, ele falou isso, né? Com o Macri. Bom, agora os prós e contras da possibilidade de um peso real. Eu quero até pegar o gancho do que a professora iniciou, que de fato, assim, a visita do Bolsonaro, ela tem esse conjunto de fatores e essas coisas estão integradas. Então, por exemplo, no caso que a professora citou, enfim, da posicionamento brasileiro com relação às Malvinas, de fato, essa é um dos aspectos que mostra o quanto, por exemplo, ainda que exista uma predileção do presidente com relação a uma postura americanista, os laços estruturais, enfim, o peso do comércio com a Argentina, o peso das relações regionais, o peso da liderança regional que o Brasil representa, isso demonstra aonde que, enfim, boa parte das preocupações do presidente da República tem que estar necessariamente situadas. A posição com a Argentina, ela já era uma posição que foi formulada, enfim, em governos anteriores, com relação a apoiar o pleito argentino, mas o Brasil é bem esperto nessa decisão, no seguinte sentido, professor. O Brasil apoia o pleito argentino, mas ele é contra a intervenção. Então, ele nunca vai se envolver militarmente, porque ele defende o princípio da não intervenção, mas, por outro lado, ele continua apoiando a Argentina. Mas, de fato, apoiar a Argentina e manter o apoio à Argentina, isso sinaliza, de fato, como ele precisa necessariamente aprofundar e precisa demonstrar para a Argentina esse grau, enfim, a importância da parceria estratégica que existe entre o Brasil e a Argentina. No caso agora da relação, especialmente do peso real, também há esse componente político. Na verdade, tem se discutido sobre o peso real, enfim, surgiram uma série de memes, comentários sobre o nome da moeda, enfim, comentários dos mais por exemplo, um dos comentários é o peso muerto, já nasceria muerto, enfim. Maldade. Há uma série de comentários. No entanto, muito poucas observações técnicas foram feitas. E, de fato, enfim, ao que parece, foi uma conversa informal do próprio Paulo Guedes, enfim, com os demais representantes que estavam ali, do governo argentino, enfim, um diálogo que acabou levantando uma grande expectativa sobre a possibilidade disso acontecer. Depois o próprio presidente Bolsonaro deu uma declaração e, ao que parece, um dos interesses do próprio presidente Bolsonaro seria, então, em manter um certo controle sobre a política econômica argentina, mirando a eleição em outubro. Então, a gente tem uma pergunta aqui sobre a eleição. Já vamos falar, então, aproveitar e já enganchar aí. Enganchar essa pergunta. Então, é exatamente isso. A gente vai ter eleições na Argentina em outubro, a gente tem a possibilidade da Cristina Kirchner voltar à presidência, não como principal candidata, mas como vice. E o Bolsonaro, enfim, dentro dessa agenda, que ele tem uma agenda naturalmente de combater o que ele chama, enfim, combater, enfim, a ideologia dentro da instituição de uma ideologia de esquerda, ele está mirando essa eleição e uma das mensagens que ele passa é de fato essa: vamos tentar trazer e aumentar o controle sobre a política, especialmente a política monetária argentina. Isso daria, em grande medida, um enorme controle, uma enorme possibilidade de influência do governo brasileiro para decisões de natureza monetária sem precedentes. Então, naturalmente, precisaria existir a criação de um Banco Central unificado, como acontece no modelo europeu. Sim. Mas, sobretudo, enfim, a proporção do peso da economia argentina, se comparado com o peso da economia brasileira, a economia argentina representa, por exemplo, o estado de São Paulo,
Então, seria como se a gente integrasse um estado, como se fosse a proporção de São Paulo, à economia brasileira. A economia brasileira é grande, o estado de São Paulo é a principal economia dentro da economia brasileira, mas a gente vai passar a ter, então, a possibilidade do Brasil integrar essa economia dentro da economia brasileira. Então, essa seria uma das vantagens, se a gente for pensar aqui de natureza política. Agora, há uma série de desvantagens, por exemplo, de natureza econômica, e uma parte da literatura vai procurar demonstrar isso. Por exemplo, um dos autores que criticam, enfim, que demonstra as limitações disso é o Paul Krugman, que talvez seja um dos principais especialistas em economia internacional que existe. Ele vai afirmar o seguinte: para que exista uma união monetária, todos os outros fatores precisam estar completados. Então, você precisa ter uma livre circulação de mercadorias, você precisa ter uma tarifa externa comum sem lista de exceções, que não é o caso do Mercosul, mas tem uma série de listas de exceções. Você precisa ter livre circulação de pessoas, você precisa ter livre circulação de fatores de produção, você precisa ter uma infraestrutura logística que permita essa mobilidade de capitais. Então, para sustentar uma união monetária, todos os outros fatores estruturais da economia, eles precisam estar completados. E que não é o caso ainda nas relações entre Brasil e Argentina. Então, por mais que essa medida seja uma medida e seja uma decisão que demonstre otimismo, enfim, por uma parte da opinião pública, Sim. Ela ainda tem muitos entraves e não tem nada de concreto em torno dela. Né? Mas, então, enfim, aí, o que a gente chega a uma certa conclusão, ainda que uma conclusão um pouco, assim, circunstancial, é que tem muito mais de político nessa medida do que de econômico. Bom, professor, a gente tem mais perguntas. Vou aproveitar aqui, o nosso tempo na live é curto, né? Mas vamos lá. É uma pergunta muito legal do Luiz Henrique Coimbra, que ele fala: será que é realmente possível essa união? Bom, o professor André ainda falou aqui. A gente tem que pensar em todos esses aspectos, que daí sim vão somar e dar uma totalidade. Para depois, vejam, a parte monetária é um dos últimos passos dentro de um bloco de integração. Então, é realmente temerário a gente achar que a gente está próximo, né? É a primeira vez que se fala sobre isso, né? Que se debate sobre isso. Bom, e aí, quais seriam as consequências dessa união monetária, tanto para parceiros externos, como os Estados Unidos, e aqui dentro do Brasil? Ele também depois pergunta sobre a China, né? Qual seria, talvez, uma reação da China e dos Estados Unidos? Eu vou, antes da gente passar para a China e para os Estados Unidos, eu vou trazer um outro tópico aqui que é importante, que essa visita do presidente Bolsonaro, ela traz essa parte política muito forte. Então, o Marcelo também ali falou, parece muito mais só de fala a parte das Malvinas. Muito mais fala do que realmente uma ação, e realmente, Marcelo, parece um posicionamento muito mais político, é uma iniciativa política para a gente tentar manter muito bem esses laços. O fato também do presidente Bolsonaro ter levado a primeira-dama, é a primeira viagem que ela o acompanha, também já querendo demonstrar a importância da Argentina nesse passo da política externa. É importante que ele também trouxe, tanto o presidente Macri quanto o presidente Bolsonaro, eles voltaram a discutir alguns tratados que estavam bastante parados, como, por exemplo, a nossa relação do bloco, como o bloco Mercosul com a União Europeia, né? Então, é importante a gente ver que, ao fazer isso, ao caminhar em prol da integração, a gente caminha em prol de benefícios com determinados blocos. Então, por exemplo, com a União Europeia. A União Europeia vê com muito bons olhos as criações de grandes blocos e sempre diz que a preferência pelo comércio é justamente com blocos e não com países, não relações com países. Então, a gente tem esse lado com a União Europeia, que seria um lado positivo. Sim, eu até queria pegar um gancho, se me permitir, professor, bem rapidinho, em relação à parceria Mercosul-União Europeia. Ela, de fato, tem dois fatores que fazem ela avançar. Esse que a professora citou, que tem muito a ver com a posição brasileira, mas também tem a posição europeia. De fato, há uma certa rusga na relação União Europeia e Estados Unidos, especialmente pelo perfil de política comercial adotado pelo Trump, que fez com que a União Europeia revisse e fizesse andar também esse mecanismo. Então, há também um interesse maior hoje em dia na União Europeia em fazer uma parceria com o Brasil, pensando, enfim, no próprio caso que está acontecendo, enfim, o próprio caso do Brexit, enfim, e os demais elementos. Gente, o nosso tempo está acabando. Vamos a uma última pergunta, que eu acho que é bastante interessante. Deixa eu só achar. Da Carol Almeida.
escolhi pelo nome. Não, obrigada. Brincadeira, Carol, eu escolhi aqui pela sua pergunta, que você fala assim, o Brasil não é considerado uma potência aqui na América Latina? O alinhamento Argentina com o Brasil teria algum benefício para ambos? Bom, uma coisa que a gente precisa entender é que aqui no Brasil e dentro da política externa brasileira, nós tentamos sempre nos posicionar como uma liderança na América do Sul e depois também em toda a América Latina. Porém, nós nos autoproclamamos liderança. Isso não significa que os nossos vizinhos nos enxerguem como uma liderança. É isso que a gente consegue perceber aqui na nossa região. Então, o Brasil, apesar de se colocar como uma liderança, apesar de tentar ser uma liderança, isso historicamente, a gente vem buscando isso desde o início da política externa brasileira, a gente não tem esse reconhecimento pelos vizinhos. Então, você ainda não colocou como liderança, mas uma potência, assim, a gente talvez seja visto como uma potência, mas é importante que a gente tenha a noção que os nossos vizinhos, eles nos veem como iguais. Então, essa possibilidade de uma aliança ou crescer a parceria entre Brasil e Argentina significaria, em certa medida, ambas as potências crescendo ainda mais, no ponto de vista dos nossos vizinhos. Então, a gente tem um pouco dessa diferença, assim, do olhar do que é o Brasil dentro da nossa região, né, professora André? Exatamente, professor. Assim, de fato, existe uma pesquisa que foi feita, se não me engano, foi numa das revistas, uma revista chamada Política Externa, que de fato que mediu a opinião pública, especialmente a opinião das lideranças regionais, e elas não tinham a mesma percepção que o Brasil tinha com relação à própria liderança que ele mesmo se imagina que estabelece. Que é um pouco o que a professora procurou demonstrar, né? Gente, estamos chegando ao fim. As participações estão excelentes. Eu estou achando o máximo a hashtag que vocês criaram. Quero mais lives. A gente vai tentar fazer mais. Eu falei para a professora André que eu fico um pouco frustrada, que eu fiquei 3 horas estudando sobre o Brasil e Argentina para falar com vocês só 20 minutos. Então, talvez a gente também queira um pouco mais. A gente agradece muito a participação de todos vocês, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. A gente está tentando acompanhar os dois lados. Algumas das perguntas a gente vai depois respondendo para vocês. Eu acho que a maioria delas a gente tentou fazer aqui, né, professor André? Acho que é exatamente. Enfim, a gente tem um tempo curtinho, apesar de ser curtinho, ele é super significativo. Acho que é um espaço ótimo de interação com os alunos, com egressos, com demais participantes. Enfim, a gente está tentando procurar expandir nas várias mídias sociais para a gente aumentar a capilaridade, transformar isso também em podcast para vocês depois escutarem. Enfim, a gente está tentando aumentar o nosso grau de comunicação o máximo possível em todos os canais para a gente conseguir estar aqui em contato com vocês, né? Exatamente. Bom, gente, e não percam, na próxima segunda-feira a gente vai ter outra live, tá? A gente está tentando fazer sempre nas segundas-feiras. A gente divulga para vocês qual que vai ser o tema na sexta-feira, porque aí a gente consegue ver todos os tópicos mais procurados no Google durante a semana para escolher um, né? E apresentar para vocês na segunda-feira. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Não deixem de nos acompanhar na próxima segunda. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, professora. Até a próxima. Tchau. Eu não sei encerrar no Instagram.